Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E o programa de hoje mostra uma magistratura forte, vigorosa, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Trazemos aqui dois dos maiores expoentes da magistratura, o desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, que é o primeiro vice-presidente da APAMAGES, e o Dr. Nelson Messias de Moraes, que é juiz de Direito e presidente da AMAGES. Sejam muito bem-vindos, doutores. É uma imensa honra estar com duas figuras de tamanha projeção no cenário jurídico nacional. Mas, doutores, o ano de 2008 foi um ano extremamente extenuante. Vou até pedir licença para usar palavras do senhor, doutor, no encerramento, festa de final de ano da APAMAGES. O senhor disse de uma maneira bem poética que precisa chuva para florescer a magistratura, e esse ano, como teve chuva, a gente teve aí uma série de tormentas que a magistratura enfrentou, em especial aqui em São Paulo. Houve aí a necessidade de toda uma movimentação para aprovação dos subsídios e várias outras questões. Mas um ponto interessante, muito importante, que talvez a sociedade não tenha tido a plena consciência, foi a questão do Supremo ter definido a magistratura como de caráter nacional. Queria primeiro, doutor Nelson, que o senhor passasse para a gente qual foi o impacto disso para o magistrado estadual mineiro. Esse é um impacto real, porque além de ser uma decisão judicial da Suprema Corte, ela tem toda uma simbologia, porque a magistratura estadual, que detém mais de 80% da competência jurisdicional, que detém 12 mil juízes em todo o país, ao contrário da Justiça Federal, que merece todo o nosso respeito, tem em torno de 1.500 a 1.600 juízes, a Justiça do Trabalho em torno de 2.600, ou seja, nós somos a maior justiça, a justiça que foi criada no Império, tem 200 anos, passou pela República e deveria ser a mais republicana de todas elas, e infelizmente não é. Ainda temos algumas mazelas nas justiças estaduais que precisam ser corrigidas. E é por isso que nós, aqui da APAMAGES, o Paulo Dimas, o Calandra, o Amorim, Minas Gerais e outros colegas valorosos de associações de todo o país, têm buscado a valorização da justiça estadual. Querem ver um exemplo? Na Justiça Federal, nós não temos tantos degraus na carreira. Na Justiça do Trabalho e na Militar, da mesma forma. E na Justiça Estadual, até parece que ela é inferiorizada, quando, na verdade, como eu já disse e repito, é a que detém a maior competência jurisdicional no país. Nós temos uma fragmentação em termos de classificação na carreira, que é algo extraordinariamente difícil para que nós possamos entender. Então, há a necessidade desse caráter nacional da magistratura resvalar também em outras situações que possam valorizar o judiciário estadual, o juiz estadual, para que ele, no interior, não seja colocado de lado da carreira. Ele permaneça na carreira, mesmo querendo permanecer no interior. Então, essa é uma reflexão que nós conclamamos a todos os magistrados das justiças estaduais para que possam fazê-la. Doutor Paulo, seguindo essa linha de raciocínio do doutor Nelson, a gente vinha crescendo de diminuir o poder da justiça estadual, vide federalização dos crimes contra os direitos humanos, e também a composição no CNJ dos assentos, onde a justiça estadual, como bem disse o senhor, 12 mil magistrados, tem um número de assentos inferior às demais justiças federais, né? Justiça do Trabalho, a própria Justiça Federal. A senhora acredita que esse voto do ministro Peluso também guarda essa simbologia de resgatar essa autoestima do magistrado estadual? Veja, o voto do ministro Peluso é no sentido de que a magistratura nacional deve receber o mesmo tratamento em termos de subsídio, em termos de estrutura, né?
Então, isso, como colocou o Nelson, é extremamente importante, principalmente para o juiz novo que começa a sua carreira, saber que ele está numa magistratura valorizada, e nós temos que mostrar e chamar a atenção da população que o juiz estadual é o juiz que está mais próximo dos problemas do dia a dia, do cotidiano do cidadão. É a justiça cidadã, porque é a justiça que está ali cuidando das questões de família, das questões que envolvem dos direitos mais simples, os litígios mais simples que envolvem condomínio, acidentes de trânsito, e vai às questões mais complexas envolvendo direito societário, envolvendo meio ambiente, envolvendo a improbidade administrativa. Então nós temos uma justiça estadual que realmente tem uma gama de atribuições importantes e que está no dia a dia de cada cidadão, né? Os nossos juizados especiais estaduais têm aí uma procura enorme, porque nós estamos procurando facilitar o acesso da população à justiça, e nós temos que fazer esse trabalho de trazer o judiciário para próximo do cidadão, e esse trabalho quem faz é a Justiça Estadual. Então, na verdade, às vezes na mídia aparece muito a Justiça Federal por conta dos crimes financeiros, da presença da União em algumas demandas, até como você colocou, da federalização de algumas questões, mas na verdade, para a população, em termos de dia a dia, as discussões mais próximas saem justamente a partir da atuação da Justiça Estadual, da Justiça Comum Estadual, que deve ser valorizada, e a valorização foi reconhecida recentemente nesse diploma do Supremo Tribunal Federal. Aqui a experiência nossa no programa traz do cidadão, a demanda maior do cidadão. Ele acha que a decisão normalmente é justa, que ele confia que o juiz é imparcial, ele aceita a presença do Ministério Público, do advogado, ele parece muito contente com o sistema. A queixa maior e recorrente é a morosidade. Infelizmente, nós temos aí números que dão toda a razão a esse cidadão. Apenas em São Paulo, né, doutor Paulo, 18 milhões de processos aguardando julgamento em primeiro grau de jurisdição. Como é que a gente vai desatar esse nó, mantendo essa mesma eficiência, essa mesma imparcialidade do magistrado, esse mesmo preparo, essa mesma capacidade técnica, e ao mesmo tempo conseguir acelerar, doutor Nelson, para dar uma prestação jurisdicional num prazo pelo menos razoável? Olha, o cidadão ele tem até razão nesse seu questionamento, mas nós padecemos de um mal muito grave no judiciário. Nós somos um poder muito técnico, muito fechado. Nós não temos verbas no nosso orçamento para a publicidade, para nos mostrar para a sociedade. Então é necessário que a sociedade saiba que muitas vezes o problema da morosidade, sem deixar de reconhecer o problema nosso também, está no processo, e nós dependemos do legislador. Por que o poder público, quando demanda com o particular, ele necessita do prazo em quadro para contestar, o dobro para recorrer, o reexame necessário? Tudo isso é um entrave para que a prestação jurisdicional venha de forma mais célere. Mas é importante reconhecer também que o judiciário tem cumprido o seu papel. E quando o judiciário é chamado para se manifestar perante o legislativo, tem dado uma contribuição exemplar, uma contribuição excepcional, como foi o caso dos juizados especiais, que o Paulo Dimas, o desembargador Paulo Dimas, acabou de citar como exemplo de justiça ágil, célere e próxima ao cidadão. E mais do que isto, aquele documento do Banco Mundial sempre criticou muito o poder judiciário brasileiro, dentre todos da América Latina e do Caribe. E o último documento que foi elaborado, o próprio Banco Mundial reconheceu a justiça brasileira como a mais eficiente, a mais célere, mesmo sabendo que é a que menos tem juiz por número de habitantes. E chegaram à conclusão de que a justiça brasileira melhorou porque nós conseguimos soluções internas, como, por exemplo, as conciliações, que são extraordinariamente importantes, assessores para magistrados e para desembargadores. Eu posso dar um exemplo para São Paulo, que é um estado que tem um bom número de desembargadores, não sei se o suficiente para a sua demanda. Até há poucos anos atrás, tinha menos assessores do que os desembargadores de Minas. Então, aqui o processo, pelo conhecimento que tem, demorava um pouco mais,
porque o desembargador não tinha uma estrutura adequada de gabinete. E em Minas Gerais nós já tínhamos essa estrutura. E lá o processo demorava no máximo de 6 meses a 1 ano. Os juízes de primeiro grau, quando receberam assessor, uma estrutura melhor para o seu gabinete, em Minas Gerais, a celeridade processual também aflorou. Então, é importante nós entendermos que todos esses mecanismos que barateiam o custo do judiciário e oferecem uma justiça mais célere, eles são importantes. É necessário que